Eu penso que este texto do Evangelho de São Lucas que nós ouvimos, no capítulo 6, é dos trechos mais centrais e difíceis de se viver do Evangelho, das mensagens de Jesus. Amar os inimigos. Entendamos que amar já tem as suas dificuldades. Amar quem nos ama é fácil? Não é tão fácil assim. Porque às vezes a gente entende erradamente amar é só sentimento bom, conviver com pessoas agradáveis. Mas no dia a dia, na medida em que a gente vai avançando na vivência do amor, a gente vai vendo que o amor implica coisas difíceis. Como perdoar, como suportar as dificuldades, limitações, fraquezas. Então, uma parte desse sacrifício ligado ao amor. Tudo bem, pessoas que eu amo até faço isso, mas Deus Jesus está falando aqui para a gente viver isso com aquelas pessoas que nos criticam, com aqueles que falam mal da gente, que fazem fofoca, ou com aqueles que abertamente nos atingem. Esses nós temos que amar. E vejam, não é fácil. Mas se Jesus falou isso, é porque tem um sentido. Quando a gente cultiva inimizades, quando a gente começa a ver o irmão como o nosso inimigo, a gente começa a criar uma prisão. E nós nos colocamos dentro da prisão. E o cadeado fica do lado de fora e a gente não tem a chave. Porque a gente está ali preso, não consegue sair. A gente tem que pedir para Deus a graça de perdoar. A graça de se sacrificar. Não querer nem sempre ter razão, mas abrir mão de algumas coisas para poder conviver. Para poder amar realmente. Não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles, como disse, que nos criticam. Vamos ver a cena da primeira leitura para entendermos melhor. No livro do profeta de Samuel, livro de Samuel, o rei Saul, ele queria matar Davi. Entenda aqui o seguinte, quem era Saul, quem era Davi? Saul é o primeiro rei de Israel. Deus o tinha escolhido, tinha sido ungido como rei. E no início do reinado, Saul foi santo, mas logo se perverteu. Deus então escolheu Davi, o jovem Davi, aquele mesmo que matou Golias, o gigante, com uma funda, com um bodocaço na testa. E Davi, na sua juventude, muito temente a Deus, então, vendo então que o reino tinha se corrompido, Deus escolheu Davi como rei. Então agora, vejam, tem 2 reis ungidos em Israel. É lógico que tinha um contexto de inimizade ali. Saul queria matar Davi para continuar no seu reino. E o texto vai dizer que ele pegou 3.000 homens e se pôs atrás de Davi para o matar. Mas, por providência divina, Davi temente a Deus, Saul pervertido, aconteceu então a cena da leitura. Davi teve a chance de matar o seu inimigo, Saul. Aquele que com 3.000 homens vinha para lhe matar. Teve a chance. Enquanto Saul dormia, Davi se aproximou e a espada de Saul estava ali disponível apenas para ele dar o golpe fatal. Mas Davi, ele viu que ali estava um escolhido de Deus, mesmo pervertido, um escolhido de Deus. E Davi então poupou a vida de Saul, dizendo justamente que aquele escolhido de Deus não merecia e ser morto por ele, mas também no sentido justamente ali do perdão aos inimigos. E aqui vem toda uma mensagem que Jesus vai continuar falando no Evangelho. Davi então, ele teve essa oportunidade de matar o seu inimigo, mas ele se conteve. Saul então é poupado e ele aprende uma lição de Davi, que não é se vingando contra os inimigos que seremos vencedores vitoriosos. Davi, no fundo, ele não queria ser punido por Deus, porque quando a gente age com justiça,
a gente quer resolver do nosso jeito, nem sempre fizemos a coisa certa. Deixamos que Deus julgue. Devemos deixar que Deus se vingue e não a nós buscar a vingança. Deus um dia fará justiça, não é? Não cabe a nós querer fazer a justiça. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus das nossas vinganças. Por isso que não faz bem se vingar. Faz bem às vezes aceitar a cruz, faz bem rezar pelos inimigos, faz bem a gente justamente agir diferente do mal que nós recebemos. Quando nós, então, fazemos o mal a alguém, e este mal, então, ele está sujeito a uma punição futura. Pelo contrário, quando fazemos o bem, estamos sujeitos a recebermos uma recompensa. O que você quer receber depois? Uma vingança de Deus ou uma recompensa divina? Pense. Você tem o direito de escolher agora. Não deixe para depois. Pode ser tarde demais. Se a gente se vinga de alguém, por mais que aquela pessoa mereça, nós teremos uma conta a ser paga depois. É preciso então pensar nas consequências. Olhamos o Evangelho agora. Jesus vai dizer aos seus discípulos: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Exatamente aquilo que Davi fez a Saul. Em vez de se vingar, em vez de o matar ali, ele o perdoou. Ele mostrou que o caminho era outro. Os nossos inimigos, meus irmãos, entendamos, eles são muito úteis para nós. Eles nos ajudam. Eles geram nos santos a capacidade de suportar, de perdoar, de corrigir com caridade e também de rezar por aqueles que nos perseguem. São Cirilo dizia que Jesus orientou assim os apóstolos, porque eles fossem se vingar de seus inimigos, deixariam de anunciar o Evangelho. Imagina o primeiro mártir, Estevão. Estevão foi apedrejado injustamente, não fez nada de mal. Ou o próprio Jesus, podemos pensar antes. Imagina se os apóstolos pensassem: vamos nos vingar, por cometeram um crime. Não foi cometido nenhum erro, nenhum pecado. Temos que matar esse povo, esses carrascos. Vocês acham que o Evangelho teria chegado até nós hoje? Teríamos, até hoje, quem sabe, vivendo sobre vingança. É preciso perdoar. É preciso levar a mensagem do Evangelho adiante. Você quer viver e anunciar o Evangelho? Então, bendiga a Deus a quem te amaldiçoa, a quem te persegue, a quem te coloca pedra de tropeço. Reza por quem te calunia. Oferece a outra face a quem te bateu. Não murmure, não reclame da vida, mas louve a Deus até mesmo pelas provações e dificuldades. É difícil, eu sei o que estou falando, mas é Jesus que está falando, é a palavra de Deus que nos orienta a isso. E esse é o caminho. Esse é o caminho da salvação. Vamos adiante. Se notamos que de nada adianta, por exemplo, o bem que nós fizemos, porque os outros continuam fazendo o mal, o que adianta fazer o bem? Podemos pensar assim: eu faço o bem, perdoo, mas aquela pessoa continua me perseguindo, continua, não está adiantando. Espere, um dia Deus fará justiça. Deixe que Deus julgue. A nossa missão é obedecer a Deus e não agir como Deus. Quando nos vingamos, estamos querendo agir como Deus. Não devemos aqui, atenção, sermos bonzinhos. Fingir que não nos magoamos com os outros. Fingirmos, que as pessoas, elas nos fazem o mal, a gente deixa assim, e a gente não fica remoendo aquilo. Não sejamos isso. São Basílio, ele vai dizer também: faremos bem à alma que nos odeia, repreendendo, advertindo, tomando pela mão e guiando até a conversão. Veja, nós podemos também ajudar as pessoas que nos perseguem, às vezes com uma palavra de sabedoria, muito bem discernida. Jesus condena o juízo, ele vai dizer: não julgueis.
mas não a correção fraterna, porque ele vai dizer noutra passagem, se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige, repreende-o a sós. Na verdade, quando você corrige alguém com caridade, você faz 2 favores. Primeiro, mostra que ele é capaz de aceitar a correção. E também, segundo, lhe dá uma possibilidade de defesa. Pode ser que aquela pessoa se converta. Pode ser que não, mas tem a chance dela se converter, dela mudar. Você não vai humilhar aquela pessoa, vai mostrar caminho. São João Crisóstomo ainda vai dizer que nada é mais abominável que uma alma maledicente. Uma pessoa que fala mal, que na boca dela só sai o que não presta, falando mal do irmão. Nem mais imundo que a língua que profere maldições. E continua São João Crisóstomo, te foi dada uma língua não para morderdes, mas para sararem as feridas aos outros, ou dos outros. Como você tem usado a sua língua? Tem usado para amaldiçoar ou para abençoar? Para ferir ou para curar? Aproveite para com ela louvar a Deus pelas contrariedades da vida, para rezar pela conversão daqueles que te caluniam, daqueles que te perseguem. Então Jesus vai dar a regra de ouro no Evangelho de hoje. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Quer que os outros sejam teus amigos, seja amigo deles. Quer que alguém te ame, ame antes os outros. Quer que alguém te aceite, aceite os outros. Não que você tenha que aceitar o pecado do outro, atenção. Mas aceite a pessoa. Separe a pessoa do seu pecado. Aceite a pessoa. Pode ser o pior pecador. Aceite a pessoa. Aceite. Pode ser o teu pior inimigo. Aceite, porque ele também é gente. Também merece ser aceito. Quer que alguém reze por ti? Reze pelos outros. Da mesma forma, o que não queremos que os outros nos façam, não devemos também fazer a eles. Quer então que ninguém fale mal de ti? Não fale mal de ninguém. Quer que os outros não te prejudiquem? Não prejudique os outros. Veja uma lógica mesmo. Esses são os 2 caminhos que nos levam à virtude: a abstinência do mal e a prática do bem. Finalmente, São Paulo nos diz que existem 2 Adões na segunda leitura. O primeiro Adão é mortal, é natural e é terrestre. Já o segundo Adão, que é o Cristo, ele é eterno, espiritual e celeste. Sendo que, como é o homem celeste, serão as pessoas celestes. Ou seja, como é o Cristo na glória dos céus, serão os santos que viveram as misérias dessa vida, as contrariedades, as provações, mas heroicamente não se vingaram, mas perdoaram, amaram e vão estar um dia no céu. Por outro lado, entendamos, existe um inimigo comum que nós sim devemos que lutar. Devemos odiar. E esse inimigo tem vários nomes: diabo, Satanás, Lúcifer, encardido, não sei, o nome que você quer dar. Anjo decaído, tentador, pai da mentira, tem muitos nomes. Anticristo. Esse é o nosso real inimigo que nós temos que lutar. As pessoas que servem esse inimigo comum não são nossos inimigos, mas eles servem a ele, mas podem se converter e podem se tornar bons cristãos, podem se tornar santos. Lembre do que diz São Paulo na carta aos Efésios: não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós lutamos é contra esse inimigo comum, não contra aquelas pessoas que fazem uma fofoquinha da gente, que nos dão uma apunhalada pelas costas. Essas pessoas nos ajudam a gente ser santo. Aproveitamos isso, essa oportunidade que Deus nos dá. Que Deus nos ajude a cumprir essa missão, a lutarmos contra esse inimigo comum, o anticristo.
rezarmos e fazermos o bem àqueles que nos causam sofrimento. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.